Não assim apenas com ele, mas com cada um de nós também. Mesmo antes de nós nascermos, Deus já tinha planos para nós, para cada um de nós. Ele diz que os nossos dias estão todos contados no seu livro. Então, logo, os planos de Deus, a Bíblia diz que são bons. São planos de bem e não de mal. Para nos dar um futuro que Ele espera para nós. Amém? Amém. Então, a gente precisa reconhecer às vezes que nós falhamos, erramos, damos desculpas, mas que nós temos um Deus que é bondoso, que é misericordioso e que, voltando para a história de Jeremias, acabou tudo bem. Jeremias foi, obedeceu a Deus e fez uma grande obra aqui na terra. Ele era chamado profeta chorão, porque ele sentia a dor do coração de Deus. Deus tinha uma dor no coração dele, porque ele deseja salvar a humanidade. E aí é por isso que Jeremias era um profeta chorão, porque ele sentia a dor do coração de Deus, porque o coração de Deus clamava pela terra. Porque o coração de Deus sentia a dor do pecado sobre a terra. Amém? Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e hoje nós podemos obter a salvação. Nós podemos nos achegar a Deus como um Pai. Nós temos acesso ao nosso Pai que está nos céus. E não apenas está nos céus, mas que Ele fez uma promessa. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito de Deus que agora está em nós. Então, eu vou pregar sobre outra coisa, mas eu quero começar falando sobre isso. Amém. Que a gente precisa entender, às vezes na nossa mente nós olhamos para Deus como um Deus longe. Tipo, Ele está lá nos céus, assentado no seu trono e amém. Só que, sim, Ele está lá, assentado no seu trono, mas Deus não é um Deus longe. Ele é um Deus de perto. Ele é soberano. Ele se faz presente. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E o Espírito dele está dentro de nós. E a Bíblia diz que por meio do Espírito de Deus nós podemos clamar Abba Pai. E o que isso quer dizer? Que por meio do Espírito de Deus nós temos um Pai e nós podemos ouvir esse Pai, e nós podemos sentir esse Pai, e nós podemos ouvir os seus pensamentos a nosso respeito. E logo o Espírito clama por nós e intercede por nós. A Bíblia diz que Deus não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito para dentro de nós. Então Deus não está longe. Deus, ele veio para a sua criação. Começou primeiro ele enviando o seu Filho unigênito, primogênito, o primeiro dentre toda a criação, o Filho gerado. E aí começa por Jesus, o Deus que estava nos céus, encarnando e vindo para a terra. E eu me alegro muito nisso. Porque geralmente, quando as outras religiões vão falar sobre um Deus deles e tal, eles vão sempre falar sobre um Deus que é longe. E um Deus que não tem poder, que nem ouve. Um Deus que não está dentro deles. Mas nós temos o Deus verdadeiro, assim como disse Paulo. O Deus invisível, mas ele é muito real. Ele está dentro de nós, ele está na sua criação. Romanos diz que a criação de Deus manifesta a glória dele. Então nós podemos olhar para a natureza e contemplar a glória do nosso Deus que é Pai. Nós podemos olhar para a criação, nós podemos olhar para os animais e contemplar a glória de Deus que é o nosso Pai. E não apenas isso, mas nós podemos agora ter intimidade com o nosso Pai. Amém?
Então as outras religiões dizem que tem um Deus e amém, tá bom. Mas o importante para mim é o Deus verdadeiro, é o Deus que é vivo e que enviou o seu Filho para salvar os pecadores. Um Deus que não é longe, mas que está perto. Um Deus que sempre desejou ter intimidade com os seus filhos. Por quê? Como isso? Desde Gênesis, Deus criou o homem, amém? Fez do pó da terra, formou o homem, soprou fôlego em suas narinas e amém. E aí logo o homem começa a viver. E aí Deus cria a mulher. E aí começam ambos a viver. Deus dá responsabilidade a eles. Deus dá responsabilidade principalmente ao homem para cultivar e guardar. Só que eles falharam nessa missão. Mas desde o princípio, o desejo do coração de Deus, que é Pai, é ter relacionamento com os filhos, com a sua criação. Porque em Gênesis mesmo diz que ele vinha na viração do dia, ao entardecer, Deus descia sobre o jardim no Éden, para ter relacionamento. E esse é o Deus, o nosso Pai. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que ele não muda, não há sombra de variação nele. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, o Deus que vinha ter relacionamento com Adão e Eva, continua sendo o Deus que enviou o seu Filho para que houvesse a reconexão com os seus filhos. E é por isso que nós estamos aqui. Não é por causa de um pregador, não é por causa das canções, é porque Deus nos uniu com uma família de muitos filhos para ter relacionamento com Ele. Amém? Amém. Então Deus deseja ter relacionamento conosco. Ele não é um Deus longe. Ainda que Ele esteja no seu mais alto e sublime trono. E à destra, Jesus, à sua direita está Jesus. Mas Ele tem relacionamento conosco. Ou pelo menos Ele deseja. Ele tem uma expectativa de que tenhamos relação com Ele. A resposta de obediência à sua palavra é relacionamento com Deus. Amém? É por isso que quando Jesus fala sobre a oração, ele tem uma expectativa que houvesse um relacionamento, e é por isso que ele diz assim: quando vocês orarem. Quando vocês orarem. Não é assim, Jesus não fala, se vocês quiserem orar em qualquer hora, não. Quando vocês orarem, a expectativa de Jesus é que nós orássemos ao Pai, por intermédio dele. Isso se chama relacionamento. A oração envolve relacionamento. E a nossa oração não é apenas falarmos. Porque às vezes nós falamos demais. Nós somos bons em falar muito. Mas Deus deseja ser ouvido. Amém? Amém. Eclesiastes, eu acho que Eclesiastes diz assim: não fale demais quando eu estiver na presença do Senhor. Porque nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir a Deus, ouvir a seu Espírito.